Bom dia, minhas estrelas queridas. Chegamos, hora da saúde. Controlar o tempo é possível? É possível controlar o tempo, gente? Bom dia. Deixa eu colocar aqui nossa temática de hoje. Bom dia, Gislene. Bom dia, Sueli. Controlar o tempo é possível? E aí, meu povo? Tivemos muitas perguntas na caixinha sobre tempo, né? Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui elas. Qual é a minha pergunta da caixinha dessa semana? Foi: qual é o seu maior desafio como estrela hoje, né? E a maioria ali das respostas foi em relação ao tempo. Eu não tô controlando nem o sono, quero aprender a controlar o tempo. Bom dia! Tempo para fazer conteúdo para as redes sociais foi uma das respostas, né? A outra foi tempo para focar mais no trabalho. Tempo para focar mais no trabalho, tempo para... Preciso aprender a administrar melhor meu tempo e saber delegar mais algumas tarefas. Então, aí, nessa daí, que tá falando que precisa administrar melhor o tempo e delegar tarefas, ela já está dando a resposta para si mesma, né? Ou seja, ela já sabe muito bem o que tem que fazer, né, gente? Porque a grande questão de controlar o tempo é saber o que fazer, né? Como controlar o seu tempo, como gerir o seu tempo através da administração, através de delegar aquilo que não necessariamente precisa ser feito por você, que possa ser feito por outras pessoas. Então, na sua resposta, você mesmo já sabe o que tem que fazer, só precisa colocar em prática, né? Só precisa praticar, exercitar. O grande segredo para controlar o tempo, e sim, é possível sim você controlar o tempo, é possível, é muito possível administrar o seu tempo para que você não sinta que o relógio está correndo rápido demais, não é? Que você está perdendo tempo, que você está atrasado. Primeira coisa, cuidado com a mente, né? Todas as vezes em que eu digo que não vai dar tempo, eu já estou profetizando, eu já estou decretando que não vai dar tempo mesmo. E é isso que vai fazer com que a minha mente não se esforce, não mande informações para o meu corpo, mande energia para que ele realize aquela tarefa, porque eu mesmo já disse que não ia dar tempo. Então, primeira coisa que você faz para conseguir controlar o tempo, e a resposta para essa pergunta é possível sim. Obviamente que é possível controlar o tempo, e de uma maneira muito simples, né? Eu sempre falo aqui na hora da saúde, a vida é muito simples, a gente é que complica. Não é não, gente? Nós é que aceleramos o relógio, porque como que nós aceleramos o relógio? Preocupados, ansiosos com o que vai acontecer no futuro, não é? Ansiosos com a conta que eu tenho que pagar o mês que vem, ansiosos com as vendas que eu preciso fazer essa semana, ansiosa para terminar o projeto, a produção, a tarefa que eu tenho para hoje, não é? Eu fico tão ansiosa com aquilo que eu tenho que fazer que eu acabo perdendo o tempo que eu tenho agora. Então, o grande segredo para você controlar o tempo é viver no agora, né? Na sua presença, no presente, viver este momento. Hoje nós estamos aqui na hora da saúde. Então, neste momento, viva a hora da saúde. Viva pensando agora, mantendo a sua mente presa no que você está aprendendo agora, nas informações que estão chegando para você.
E assim você vai ver que o relógio vai dar aquela parada, né? Vai dar aquela parada, aquela acalmada, você vai respirar fundo e aí você vai usar as técnicas de gestão de tempo, de administração de tempo, para fazer com que o seu tempo seja produtivo, que você consiga realizar aquilo que deseja para o seu dia, para o seu mês, para o seu ano. Então, primeiro segredo para você controlar o tempo: pensamento. Pensamento de que eu dou conta, vai dar tempo sim, ainda dá tempo, ainda está em tempo, eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer dentro do tempo estipulado, não é? Assim que você tem que pensar. Então, primeira coisa é mudar o pensamento. Se você costuma falar que não vai dar tempo, que já é tarde demais, que você já perdeu muito tempo na sua vida, que você não vai dar mais conta disso, que você tá velha demais, pode tirar todos esses pensamentos aí da sua cabeça e trocar eles pelo pensamento de que ainda dá tempo. Vai dar tempo sim, você vai dar conta, você vai conseguir, né? Eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu estou dentro do meu tempo. Não é? Porque cada um tem um tempo, né, gente? Também, uma coisa que te atrapalha em relação ao tempo é olhar e tentar seguir o tempo do outro, né? Porque o tempo do outro não é igual ao meu tempo. O meu tempo é meu, o meu tempo é meu. Então, eu estou dentro do meu tempo, eu não estou atrasada para nada e não estou adiantada para nada. Eu estou dentro do meu tempo. E isso é muito importante também para conseguir controlar, né? Saber que o seu tempo não é igual ao tempo do outro. E este outro pode morar, inclusive, na mesma casa que você, né? Este outro pode ser seu marido, pode ser seu filho. O tempo dele é diferente do seu tempo. Então, se preocupe com o seu. Deixa o outro se preocupar com o outro. Mas uma coisa muito interessante é você analisar como é o tempo dos seus filhos, né? Das crianças em geral. Como eles aproveitam muito bem o tempo. E aí, eu sempre, quando eu penso em tempo, o relógio está correndo demais, os anos estão passando muito rápido. Eu lembro de quando eu era criança e eu ficava deitada na cama. Eu me lembro muito assim, acho que eu tinha uns 4, 5 anos, de ficar deitada na cama vendo o raio de luz entrar pela janela, né? Que quando bate o raio de luz assim, você vê uma poeirinha, né? Voando assim, umas gotinhas de poeira voando. E para mim eu vivia aquilo uma eternidade, né? Parecia que eu fazia horas, ficava olhando e tentando pegar a luz do sol ali por horas. Eu me lembro muito disso, desse tempo em que eu ficava parada vendo a luz entrar e tentando brincar com aquela luz, com aquelas gotículas de poeira ali que a gente vê quando tem um reflexo. E o tempo andava muito devagar naquela época, porque eu tinha a sensação de que eu ficava fazendo isso por horas. Eu sei quanto tempo eu ficava fazendo? Não. Por quê? Porque criança vive o agora, né? Criança não fica preocupada com o boleto que tem que pagar amanhã, né? Não fica preocupada com o almoço, com o jantar, com nada. A criança, ela segue a vida de acordo com a emoção que ela está sentindo naquele momento. Ela sabe que tem que comer na hora que ela está com fome, né? Que o organismo dela diz que está com fome. Ela sabe que tem que dormir na hora que ela está com sono. Então, ela vive somente o momento, só aquela situação. Por isso é que as crianças não têm noção de tempo, porque elas só vivem o presente. E quando a gente começa a analisar as nossas crianças e começa a perceber como elas aproveitam o momento, como elas vivem o agora, né? Elas estão presas às emoções dela e não às ansiedades do futuro, às frustrações do passado. Elas estão no aqui e no agora. Nós podemos aprender com elas também
Aprender que a gente não precisa ansiar o que vai acontecer, né? E nem ficar pensando no que já aconteceu. Nós podemos aproveitar também o nosso presente momento e aí conseguimos gerir o nosso tempo com qualidade, com vida saudável. E acreditem em mim, quando você consegue fazer isso, dá tempo de fazer tudo e ainda sobra tempo para não fazer nada, gente. Verdade isso. Agora, vamos para a prática. Como que você vai conseguir controlar aí o seu tempo sem deixar que a ansiedade tome... O que faz o relógio correr mais rápido? A ansiedade pelo que vai acontecer ou pelo que você deseja que aconteça, ou a frustração por algo que aconteceu, o arrependimento de algo que aconteceu no passado que você gostaria de mudar. Isso faz com que você perca a noção do tempo, faz com que o relógio ande mais rápido para você. Mas agora vamos para a prática de como administrar. Eu já mostrei para quem fez comigo a imersão no começo do ano, várias, né? Várias planilhas para você aprender a controlar o tempo. Vamos lá. Primeira planilha. E, gente, se você não tem tempo para fazer nada, se você acha que o seu dia não cabe dentro das 24 horas, você precisa fazer alguma coisa diferente, precisa mudar alguma coisa na sua vida, gente. Se você continua a fazer as mesmas coisas todos os dias, se você tem os mesmos hábitos, as mesmas atitudes todos os dias, os seus resultados serão iguais todos os dias. Então, se você tá com resultados bacanas, resultados que você deseja, continue com as mesmas atitudes e os mesmos hábitos. Agora, se você está incomodado, e pelo visto tem muita gente incomodada porque a questão do tempo foi a que mais chamou a atenção nessa caixinha de perguntas, então precisa mudar os seus hábitos, né? Precisa fazer as coisas diferentes, precisa se movimentar, porque reclamar não vai resolver nada, né? Reclamar, como disse uma querida, que agora eu nem sei quem foi que falou, mas ela disse que reclamar é você retirar o seu clamor, né? Você pediu alguma coisa aí quando você reclamou, você retirou o seu pedido, né? Então, você tem que fazer mudanças na sua vida. Se você não mudar, se você não tomar novas atitudes, mudar os seus hábitos, os resultados serão sempre iguais. E a única coisa que você vai ganhar com isso é reclamações futuras, né? Igual a música lá do Titãs, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, não é? Então, é isso que você vai ganhar. Só vai mudar. Foi a Glau que falou? Foi a Glau. Imaginei que fosse a Glaucia que falou. Que ela falou muito bem sobre isso, né? Reclamar é retirar o clamor que você fez. Então, é como se você pedisse uma bênção, aí você reclamou, foi lá e pegou a sua bênção de volta e falou, não quero mais essa bênção não, vou descartar ela. É isso. Reclamar não vai fazer o tempo, não vai fazer o relógio parar. O que vai fazer o relógio parar é tomar consciência do seu estado, tomar consciência dos seus desejos, dos seus limites também, das suas fraquezas também, porque para você controlar a sua mente, para você controlar o seu tempo, você precisa saber quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas, né? Porque às vezes você tá lutando aí contra as suas fraquezas para dar conta e não vai dar conta realmente, né? Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas fraquezas e precisamos respeitá-las. É o que eu falei no começo, precisamos respeitar o nosso tempo. O nosso tempo para fazer as coisas. Abraçar o mundo não é possível para todo mundo o tempo todo. Às vezes você consegue num determinado momento, mas no outro já não dá mais. Você precisa descansar. Muitas vezes você precisa tirar o pé do acelerador.
não é? Assim como a Su falou logo no começo que ela não está conseguindo controlar nem o sono, quem dirá o tempo, né? Quando você está com muito sono, significa que você precisa parar, tirar o pé do acelerador, colocar o pé no freio e se acalmar, entendeu? Se acalmar, parar, descansar. Se você está com muito sono, durma. Durma o suficiente para que o seu corpo descanse, para que você possa recuperar as suas energias e assim sim começar novamente a sua caminhada com mais fôlego, com mais força, com mais energia. Cada um tem o seu tempo e muitas vezes você está lutando contra o seu próprio tempo, né? Tem tempo para descansar e tem tempo para correr, não é? Não é assim? Temos lá na Bíblia também este verso, tempo para tudo, tempo para todas as coisas. Então, gente, ouçamos a voz, né? Ouçamos a voz de Deus, porque Ele sabe de tudo e na Bíblia Ele te dá todas as respostas. Tempo para tudo. Se você está no tempo de descansar, respeite o seu tempo, respeite os seus limites e descanse. Depois que você descansar, você vai ver, vai ter forças renovadas. Eu passei por isso no final de semana, né? Que eu tava com a friagem, eu achei muito suspeita aquela friagem toda. Vocês até me deram uma receita lá da queimadinha que passou, que foi ótima, uma bênção. Tirou a friagem que estava no meu corpo. Só que quando eu vi aquela friagem e a batida do carro e todas as coisas que estavam acontecendo, né, que foram uma sucessão de coisas ruins que aconteceram comigo nesse último mês, o que eu percebi? Eu parei para analisar e a friagem ela veio para me dar aquele alerta, né? E aí eu parei e falei, gente, eu tô acelerada demais. Eu tô lutando demais contra o tempo e essas coisas estão... Tanto que todas as coisas que aconteceram, elas me traziam uma mensagem de para, né? Para, respira, se acalma, presta atenção nas coisas. Tudo que aconteceu comigo, que vocês sabem, né? Porque eu contei pra vocês no JA, mas eu bati o carro, tem semana passada, semana retrasada... E foi uma coisa boba, eu bati o carro por quê? Porque eu não parei no sinal vermelho. E eu poderia ter causado um acidente gravíssimo, né? Graças a Deus não aconteceu, mas poderia. E o que significa isso, gente? Que eu precisava parar. Olha as mensagens que o universo manda, que Deus manda, não é? Eu perdi a chave de casa, esqueci a mochila da Letícia na calçada da minha casa. Então, olha como são sinais de que presta atenção ao que você está fazendo. Você está muito acelerada. E quando eu entendi isso, e com a friagem que veio também, eu pude entender o que eu estava muito acelerada, eu precisava parar. Precisava descansar. Então eu peguei o feriado prolongado, peguei o final de semana para descansar. Então eu dormi bastante, não fiz nada, fiquei lá, acampamos na sala, fiquei assistindo televisão à toa, dormi e descansei. Dormi até, sabe quando você descansa demais que você fala assim, nossa, eu tô muito preguiçosa. Mas eu sabia que não era preguiça, eu sabia que era cansaço excessivo e que eu precisava daquele descanso. Quando eu descansei tudo que eu tinha que descansar, renasci. Renasci das cinzas, gente. Acordei renovada. Às vezes, quando você não tá com vontade de fazer as coisas, você tá muito desanimada, é mais cansaço do que desânimo, do que procrastinação. Você tem que saber diferenciar o que é o cansaço do que é a procrastinação. Muitas vezes você não faz porque está cansada. Se você descansar, se você deixar o seu corpo descansar, recuperar a sua energia, a procrastinação vai embora, vem a motivação, vem o ímpeto, vem a vontade de fazer, vem a criatividade e as ideias, não é? Exatamente, Dani. Ficamos nessa correria e nem percebemos. E aí,
quando as coisas começam a acontecer comigo, eu começo a pensar, por que isso tá acontecendo comigo, né? Aconteceu uma vez, pensei, puta, que porcaria, mas entendi lá a mensagem, só que não era a mensagem correta, né? Então aconteceu de novo. Aí tentei e falei, mas por que tá acontecendo isso, gente? Mas eu não compreendi. Quando eu compreendi a mensagem, aí sim, eu fiz o descanso, eu fiz o repouso que eu precisava fazer e estou renovada. Vamos para como fazer, né? Tô falando aqui para vocês exemplos que acontecem comigo também, porque às vezes a gente fica nesse acelero da vida, né? Deixa a nossa mente agitada, nosso pensamento acelerado e não percebe o cansaço e não percebe que precisa parar, que para aproveitar o tempo precisa ter essas paradas, né, gente? Igual criança, né? Criança, agora na época das férias, você pode ver que as nossas crianças estão mais cansadas, né? Elas têm mais dificuldade, quem tem que levantar cedo e ir para a escola cedo, você vê que ela não tá naquele pique para levantar, que ela está bem cansada, né? Até a fisionomia das crianças ficam mais cansadas. E justamente essas férias de meio de ano, elas vêm para dar esse descanso para as crianças, porque criança também precisa ficar um tempo sem fazer nada, né? Sem ter nenhuma atividade, de poder assim ficar deitada, dormir, não ter nenhuma obrigação, né, entre aspas, nenhuma atividade para ela fazer. Eles também precisam disso. E as férias do fim do ano, do meio de ano, mostra o quanto é importante para a gente fazer essas pausas. E isso desde a nossa infância, né? O quanto é importante pausar um pouco as nossas atividades para descansar, para relaxar, para fazer coisas gostosas. Não é? O que eu fui fazer esse final de semana que eu tava descansando? Fui costurar, porque costurar é algo que me dá prazer, não é? É a minha terapia. Eu fico muito feliz quando eu estou costurando, mas porque eu uso também a costura como uma forma de lazer, né? Como um hobby, e isso me traz paz. Coloca a minha cabeça no lugar, né? Às vezes a gente acaba saindo um pouquinho, né? Do lugar, do eixo. Vou mostrar agora pra vocês, ó. Quem fez a imersão do começo do ano, quem tá no Brilha Estrela, tem essa planilha aqui, tá? Que é uma planilha, um planner diário. Então, esse daqui é pra você colocar os seus compromissos do dia. Isso daqui você não precisa imprimir um para cada dia, gente. Você pode ter uma agenda. Vou te contar que a agenda, ela facilita a sua vida, viu? Eu tenho a minha personalizada maravilhosa, feita lá pela Bia, irmã da Patrícia, né? Ela me deu de presente essa agenda lindíssima. Amo essa agenda, gente. Olha que linda. Ao infinito e além. Olha lá. Mire as estrelas e salte o mais alto que der. Eu amo, né? Essa minha agenda. A agenda, ela facilita a sua vida. Ela faz com que você controle o seu tempo. Quando você tem muitas atividades, você coloca ali nas atividades da agenda o que você precisa fazer. E você pode fazer esse controle diário na sua agenda também. Não precisa imprimir uma folha só para mostrar para vocês o que é isso. Mas na agenda você coloca ele. Que é o quê? O que você tem que fazer? O checklist. O que eu tenho que fazer hoje, né? Ô, Paty, coloca o arroba da Bia aí para todo mundo ter. Olha, fazer uma agenda personalizada para vocês, tá? Esse ano ainda dá tempo. Eu tenho agenda, gente, desde sempre. Acho que desde que eu entendi, assim, na adolescência, eu comecei a fazer agenda, não é? Então, porque eu comecei a me organizar. Desde nova, eu descobri que eu tinha necessidade de organização. E a agenda entrou na minha vida para não sair nunca mais. Todos os anos eu compro a agenda antes de começar o ano. Já coloco todas as informações lá e ela me acompanha o ano inteiro. Então, aqui, você tem aqui o checklist do dia. O que eu preciso fazer hoje, né?
Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 23, né? Dia 23 de junho, quinta-feira. Então, qual é a minha programação de hoje? Eu levo as crianças na escola. Hoje, Letícia tem sapateado, então eu tenho que buscá-la na escola, dar o almoço, arrumar para o sapateado e voltar para a escola para ela fazer o sapateado. Então, eu tenho um compromisso aí da 1h15 até as 2h15. Normalmente ela tem ginástica também na quinta-feira, então ela sai correndo do sapateado e vai para ginástica. Hoje ela não tem ginástica porque a professora fez cirurgia, então a ginástica dela foi ontem, fica só o sapateado. Mas eu não vou buscar a Letícia na escola hoje porque ela quer almoçar na escola, então ela já levou o dinheiro para poder almoçar na escola, vai ficar lá na escola direto. Então, eu já não tenho mais esse compromisso de sair de casa para buscá-la na escola e depois voltar no sapateado. Eu só vou às 2h15 buscá-la na escola. Isso significa que, dentro do meu checklist, eu tenho um horário vago, que é do meio-dia até as 2h da tarde. Um horário que estaria preenchido com as atividades dela, não está. Então, ou seja, não é todo dia que eu faço as mesmas coisas, né? Tem dias que cabe um encaixe ali de alguma coisa. O que eu faço? Ó, eu tenho aí 2 horas livres no meu dia. O que eu vou fazer com essas 2 horas que estão livres? É o que eu vou colocar no checklist. Hoje eu vou preencher. Então, eu já sei que eu vou estar livre. Eu vou ter essas 2 horas livres desde o começo da semana. Eu já penso o que eu posso fazer nessas 2 horas que eu vou ter livre. E aí eu coloco aqui. Então eu não deixo as coisas irem acontecendo. Eu vou planejando as coisas. Ó, essa semana eu tenho 2 horas livres. O que eu posso fazer? O que eu posso adiantar nessas 2 horas, né? No Maria, sonhos de Maria, pijamas. Ai, que delícia, pijama, adoro. Nunca usei a agenda e agora preciso aprender e não consigo. Começo e não consigo manter. Vamos fazer assim, Maria. Primeira coisa, para você acostumar com a agenda, você vai escrever uma frase na sua agenda todos os dias pela manhã. Então, primeira coisa, você já deixa a agenda aberta, tá? Ó, você já deixa a sua agenda aberta assim em cima da mesa. Até você se acostumar com a agenda, você precisa deixar ela aberta para você ir se adaptando a ela. Então, você escreve, ó, por exemplo, aqui tem as contas que eu tinha que pagar ontem, tá vendo? IPVA e IPTU, graças a Deus acabou, né? Parcelado, né, gente? Ó a vida. Acabou. Então, eu anoto na agenda as contas que eu tenho que pagar para eu não esquecer de pagar as contas, porque se ficar só na cabeça eu vou esquecer, então eu anoto. E quando eu comecei a usar agenda, eu usava aquelas agendas que tinham aquelas frases aqui embaixo, eu adorava ler aquelas frases. Então eu escrevia frases todos os dias na minha agenda. Eu pegava uma frase motivacional e escrevia todos os dias. E aí você cria o hábito de todos os dias, porque conforme você vai fazendo isso, 21 dias que você escreve uma frase motivacional na sua agenda, isso já vira um hábito na sua vida. Todos os dias você vai pensar, eu preciso pegar a agenda para escrever a frase. E aí você vai construindo o hábito de mexer na sua agenda, de anotar as coisas na sua agenda. E aí você vai anotando cada vez mais coisa. Mas comece anotando uma frase motivacional. Você pode, inclusive, anotar a frase que faz parte do mood de vida, que é o eu sou, né? Todos os dias, a hora que você já deixa aberta na sua mesa, no seu ateliê, na mesa da sua casa, um lugar onde você vá olhar para ela logo pela manhã. Deixa ela aberta e levanta e já coloca: eu sou dona do meu tempo. Vamos começar hoje, né? Eu sou dona do meu tempo. Eu sou a senhora do meu tempo, né? Não tem o Senhor das Galáxias, o Senhor do Tempo? Eu sou a senhora do meu tempo. Aí amanhã você vai lá e escreve um outro: eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou produtiva, né? Então, eu sou gente boa. O que você quiser escrever com eu sou.
Nunca, vamos lá, eu uso a agenda para tudo, agenda física e a do Google. Anoto tudo que eu tenho que fazer. Exatamente, Dani. Maria é assim mesmo, tudo é hábito. Você só vai acostumar se fizer isso todos os dias, porque vira rotina e começa a fazer parte do seu dia a dia. Eu comecei fazendo assim, sabe, Comery? Fazendo um diário, exatamente. Eu também fazia um diário quando eu comecei. Eu escrevia ali todos os dias, aí isso virou um hábito. Escrevia meu dia como foi, como eu me sentia e etc. E aí eu fui pegando o hábito. Eu também fazia assim. Dani, eu sempre escrevia como se fosse um diário no começo. Adorei, vou fazer. Então você vai e faz. Você pode fazer só uma frase do eu sou. É bom que esse eu sou logo pela manhã já vai te dar determinação, né? Já vai te dar a determinação que você precisa no dia. E aí você começa a colocar suas atividades listando por urgência. Vamos lá, peraí, deixa eu colocar aqui para vocês. Que é essa tabela aqui, que é a tabela que tem até... Foi um presidente americano que fez. Deixa eu até colocar... Eu anotei o nome dele aqui. É um presidente americano que era militar, né? Porque os militares, eles controlam muito bem o tempo deles, justamente porque eles têm rotina, né? O grande segredo do controle do tempo é a rotina. Quando você sabe a sua rotina, você tem uma rotina, você consegue administrar muito bem o seu tempo. E aí você consegue colocar esses encaixes que eu falei pra vocês, né? Incorpora a agenda na sua vida. Agenda é vida, gente. Agenda é vida. Eu tenho agenda, eu acho que desde os meus 15 anos. E eu fazia exatamente como a Dani no começo. Eu escrevia como se fosse um diário na agenda. E aí você vai escrevendo e isso vai criando realmente uma rotina, né? 21 dias que você escreva uma frase diariamente, você já não larga mais a agenda. Essa do eu sou eu vou acrescentar. Acrescenta, né? Eu sou também. Aí você coloca, eu sou produtiva. Você vai ver como seu dia vai ser produtivo. Essa se chama matriz de Eisenhower. Eisenhower. Ele foi o 4º presidente americano. Só um detalhe, é muito importante colocar um militar que foi um presidente americano. E ele fez essa tabela. Essa é uma tabela diária que você pode usar para ser mais produtiva e para conseguir controlar mais o seu tempo. Como que é feita essa tabela? Urgência e importância, né? O que é urgente, o que é importante. Então, se é importante e urgente, que eu tenho até a minha aqui, mas vocês não vão conseguir ler, então eu peguei uma maior para vocês entenderem. Então, no primeiro quadrado ali, no primeiro quadrante, vocês estão vendo que tá o roxinho urgente e o verdinho importante, né? Então, ele é urgente e importante. Se é urgente e é importante, você tem que fazer agora. O que um exemplo de urgência com importância? Você tem uma entrega para fazer, tem uma encomenda para entregar às 10 horas da manhã. Isso é urgente e isso é importante. Você tem que fazer porque tem um cliente esperando por você, você precisa do dinheiro, esse é o seu trabalho e você tem que cumprir o seu prazo, porque é muito importante dentro da nossa profissão cumprir os nossos prazos, né? Isso daí já era para você ter feito, mas você não fez por procrastinação, por N motivos. Agora é a hora de fazer, então você tem que fazer agora. Nunca deixe nada na sua vida entrar neste quadrante de ser importante e urgente, porque significa que você não fez ele antes e você podia ter feito, ele podia não ter entrado na urgência, tá? Nunca deixe nada na sua vida entrar na urgência. Você tem que deixar eles ficarem só na tabelinha do importante, não na tabelinha do urgente, porque se for urgente, você tem que parar agora para fazer. Um outro exemplo do que é urgente e é importante. Vontade de ir ao banheiro. Se eu estou com vontade de ir ao banheiro fazer xixi agora, isso é urgente e isso é importante. Porque se eu não for agora fazer, eu posso ter problemas
futuramente. Posso ter uma infecção de urina, posso ter pedra nos rins, pode dar N fatores aí que vão estragar a sua saúde. Então, é urgente e é importante. Eu preciso cuidar da minha saúde, então eu vou e faço agora. Eu não coloco o que é importante, só porque ele é urgente, mas não é importante, eu deixo ele para depois. Não, ele é importante e é urgente. Saúde é sempre importante e urgente, né? Às vezes ela não é tão urgente. Eu preciso fazer os meus exames periódicos. É urgente, é importante, mas não é urgente, não precisa ser feito neste exato momento. Então, ele pula para esse segundo quadrante aí, porque ele é importante, mas não é urgente. Então, eu posso agendar. Agendar porque é importante, eu não posso deixar de fazer, não é? Os meus exames. O que é outra coisa que é importante, mas não é urgente? Fazer cursos, não é? Finalizar os seus cursos é importante, mas não é urgente, a não ser que você precise terminar este curso, porque você precisa do certificado, por exemplo, né? Ou você precisa fazer uma encomenda e depende de terminar este curso para poder entregar a sua encomenda. Aí ele vai pular para a tabelinha do urgente. Mas se ele não for urgente, você pode agendar, assim como são os nossos exames periódicos, assim como são os nossos cursos. Eles são importantes, então você precisa agendar. Agendar uma data para terminar, não é? Se o seu curso tem a data de término para 1 ano, você tem 1 ano para terminar esse curso. Não vá deixar esse curso entrar na caixinha do urgente. Não vai deixar para a última semana do ano. Ele tá no importante, então você tem que agendar uma data para terminar ele antes de finalizar o seu prazo. E você vai agendando. Então você pode colocar: eu vou estudar 1 hora por dia, eu vou me dedicar ao curso 1 hora, 30 minutos, 15 minutos por dia a este curso, para que ele não entre na caixinha do urgente. E agenda, coloca na sua agenda, fazer 15 minutos de aula, agendar o meu exame, entendeu? Essas coisas, que essa caixinha do importante que tá escrito agende, que é a caixinha que tem que estar cheinha, gente. Você tem que dar atenção para ela, porque não pode sair dessa caixa, não pode ir para a caixa do urgente. Acontece de ir para a casa do urgente? Acontece. E quando acontece, o urgente é a sua prioridade. É o que você tem que fazer agora. Agora, lembra sempre, faça agora, porque é urgente. Aí você vai ter que tirar a energia que existe, né? Todo aqueles 10% de bateria e se dedicar a isso. Depois que você... O que acontece quando a gente deixa muita coisa na caixa do urgente? Gasta muito da nossa energia. E aí você não consegue parar para descansar, não é? Porque é urgente. Então você tem que fazer, mesmo sem energia. O que acontece? Te desgasta muito, tira muito da sua energia. E aí você vai enfraquecendo e as coisas vão se tornando aquela bola de neve da nossa vida, né? Quando nós deixamos muita coisa no urgente, a gente não vai dar conta de fazer. Vai ficar muito cansado. E aí vão vir justamente essa sensação de falta de tempo, de que a hora passa muito rápido, porque você tá com muita coisa na sua caixa de urgência. Precisa esvaziar essa caixa e deixar só na caixinha do importante, que é o do agendamento. Não importante. É urgente, mas não é importante, tá? Cheguei atrasada, vai ficar salva sim, Paula, pode ficar tranquila que vai ficar salva sim. Ela é urgente, mas ela não é importante, então você pode delegar. O que é um exemplo de uma coisa que é urgente, mas não é importante? Lavar a louça, é algo que você tem que fazer agora, né? Não tem como você deixar uma louça aí 3 dias
para ser lavada. Ela precisa ser feita agora, mas ela não é importante. Para você não faz diferença nenhuma se vai lavar a louça ou não vai lavar a louça. A louça não é um impeditivo de nada para você. O que você pode fazer? Pode passar para outra pessoa fazer. Você pode pagar para alguém limpar a sua casa. Você pode pedir para o seu filho, para o seu marido, fazer esse trabalho para você, porque ele não é urgente. Outras coisas que você pode delegar. Você pode delegar para outras pessoas compromissos, como, por exemplo, buscar a Letícia na escola. É importante, né? É urgente, mas eu posso delegar, não é? Não precisa ser eu para buscar ela na escola. Pode ser outra pessoa. Então, dependendo de como estão os meus outros quadradinhos, principalmente o meu quadradinho ali do importante e urgente, eu delego essa função para outra pessoa. E eu vou delegando tudo aquilo que não precisa da minha presença para ser realizado. Eu vou delegando aquilo que é importante, mas que não precisa ser feito por mim. E passando para outras pessoas fazerem isso. Tudo que não for tão importante assim para mim, pode ser feito por outra pessoa. A outra caixinha, que é a do não importante e não urgente. O que não é importante e não é urgente, você pode eliminar da sua vida, gente. Não é importante, não é urgente, tá fazendo o que aí na sua vida, não é? O que são coisas que não são importantes e não são urgentes na sua vida? Ficar tempo demais na televisão, ficar tempo demais nas redes sociais à toa, só olhando o movimento das redes sociais. Isso não é importante e isso não é urgente. Então você pode eliminar, você pode preencher essa caixinha, esse seu tempo aí, que você tá de bobeira, que você tá aí perdendo tempo, literalmente, porque você perde tempo quando você não aproveita o seu momento, não aproveita o seu agora e vai fazer o que tá na sua caixinha de urgência, vai fazer o que tá na sua caixinha de importante. Elimina as distrações e faz o que é importante. Então, um exemplo disso que eu falei para vocês é que hoje eu tenho 2 horas vagas. O que eu tenho que aproveitar esse tempo? O que eu vou fazer nesse tempo, né? Eu não posso ficar sem fazer nada. Só que se eu não programar, se eu não preencher esse tempo com outra coisa, eu vou ficar sem fazer nada. E aí eu vou perder o meu tempo. E depois a minha caixinha de urgência vai fazer com que o relógio ande mais rápido. Porque sempre que você está fazendo algo que é importante e que é urgente, o tempo vai acelerar. Justamente porque para te avisar que aquilo ali já era para você ter feito e que você deixou para a última hora. Mania de brasileiro. Não sou brasileira, porque eu não tenho essa mania de deixar tudo para a última hora, né? Eu sempre começo a fazer as coisas antes, com a programação de término antes do prazo, justamente porque eu não coloco nada na minha caixinha de urgência. Acontece de coisas para urgência? Acontece. Tem coisas que estão alheias, né, à nossa vontade. E aí, quando acontece de ir para essa caixinha, não tem tanta sobrecarga assim. Porque eu tomo este cuidado de não deixar tudo para a última hora. O pior, né? Ele vai fazer coisas que não são tão importantes e urgentes. Aí você perde tempo, por exemplo, lavando uma louça, limpando uma casa, que é algo que não é importante e não é urgente. E aí você vai enchendo a sua caixinha de urgência de coisas que você precisa fazer, porque você está fazendo coisas que não são importantes, que você poderia deixar para outras pessoas fazerem, né? É igual a ir no supermercado. Se não levar a lista, acaba comprando o que não precisa e esquece o que precisa. Lista é vida, gente. Então, vou voltar aqui. Você tem o planner. Checklist é o que? É uma lista, né? Para você checar a sua lista de coisas para fazer no dia. Então, você preenche. Preenche com as pequenas coisas.
O que eu preciso fazer no dia? Preciso passear com meu cachorro, preciso lavar a louça, preciso fazer a hora da saúde, preciso mandar e-mail, preciso olhar os grupos do WhatsApp para saber se alguém tá falando alguma coisa importante lá. Isso tudo entra na sua listinha. Porque quando eu entrar no WhatsApp para ver os grupos lá, eu vou entrar com foco para olhar aquilo que eu quero e pronto. Olhei, acabou, vou sair, não vou ficar lá perdendo meu tempo vendo conversa antiga no WhatsApp, porque eu tô focada, eu sei por que eu entrei ali. Então eu entro e saio rapidamente e vou seguindo a minha lista. Quanto mais desorganizada você for, mais detalhista tem que ser a sua lista, tá? Então, aí tem que ser tudo. A hora que você levanta, o que você vai fazer quando você levanta, e a hora que você vai dormir, o que você vai fazer. Tem que ser completinha. Conforme você vai criando hábitos saudáveis, vai criando uma rotina saudável, a sua lista vai diminuindo, porque aquilo já vai sendo feito no automático. Mas depois que você tiver uma vida saudável. É engraçado que na época do CLT eu limpava a casa 40 minutos antes de ir trabalhar e 40 minutos quando chegava. Hoje me enrolo todo o dia inteiro e ainda não termino. Exatamente. Um dia eu vou receber visita e eu limpei a casa inteira em 2 horas. Aí eu falei, olha como é a vida, né? Quando ele está na caixinha de urgência, você faz rapidamente, porque você não desvia o seu foco, né? Agora, quando você não tem urgência para fazer, você leva um dia inteiro para fazer e ainda não termina. É exatamente isso. Por quê? Porque você vai se distraindo nas coisas, né? Você começa a fazer uma coisa, se distrai ali, já vai fazer outra. E nisso vai o seu dia inteiro. Mas quando tá focado naquilo que você tem que fazer, com um prazo estipulado para fazer, você dá conta. Você dá conta de fazer. Aí, no fim, limpei tudo, né? Tinha 2 horas para limpar, limpei em 1h30 e fiquei com 30 minutos para respirar, me recompor. Por quê? Quando você sabe que você vai dar conta, que você vai conseguir fazer, você coloca um prazo para você fazer, você supera a sua meta, supera as suas expectativas. Então aqui, gente, ó, tem ali a caixinha da prioridades aqui, tá vendo? No planner diário tem as prioridades, que são as coisas que eu preciso fazer hoje, que eu não posso deixar para fazer amanhã. Então eu coloco aqui quais são as prioridades, quais são os compromissos que eu tenho hoje. Por quê? Para não esquecer, porque se fica só na minha cabeça, eu tenho uma grande chance de esquecer este compromisso. E aí aqui, ó, para amanhã, eu já programo o meu amanhã, eu já coloco o que eu quero fazer amanhã. E as anotações aqui, diversas, que aí você pode colocar nas anotações o seu eu sou. Tem mais lista? Tem muita lista, gente. Tem muita lista e essas listas, elas são importantes para você fazer. Então aqui, quem fez a imersão, eu expliquei como fazer, mas é só vocês buscarem informações no YouTube. O método Grow. Esse método Grow, ele é o quê? A sua meta, a sua realidade, quais são as suas opções e quais são as suas vontades. Então você vai preenchendo aqui quais são os seus anseios para a vida, né? Quando você sabe o que você quer, é mais fácil fazer essa lista aqui, que são a sua lista de desejos, né? Então tem aqui lista de desejos de 2022. Isso daqui também eu coloco na minha agenda. Todo começo de ano, eu coloco na minha agenda a lista de metas, a lista de desejos que eu tenho para o ano, porque isso é como um guia para que o meu ano caminhe de acordo com aquilo que eu desejo para ele. Lógico que vai ter vários fatores que vão mudar uma coisa ou outra, mas eu estou ali com o meu guia, eu sei qual é o meu destino, eu sei para onde eu quero ir, e essa lista, ela vai te ajudar a se manter no caminho.
vai te ajudar a evitar as distrações e ela impede a sua procrastinação também. Porque quando você sabe o que tem que fazer e você começa a dar aquela enrolada, sua mente vai te lembrar. Ela vai falar, ei, você tem uma lista lá para cumprir, viu? Porque a nossa mente, ela gosta de informações. Quanto mais informações nós colocamos nela daquilo que nós temos que fazer, mais ela nos cobra para fazer, não é? Eriana, aproveitando esse calendário de desejos, a minha mãe e eu sempre fizemos. Tá vendo? Esse daqui, exatamente. Lista de desejos. Você pode buscar informações sobre esse método Grau aqui, que ele vai te ajudar a ter foco, a ter disciplina, porque o que a gente precisa na vida para controlar o nosso tempo é a disciplina, tá, gente? Mais do que motivação, nós precisamos de disciplina para gerir bem o nosso tempo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o tempo que eu tenho para fazer aquilo. Então, eu vou cumprir, eu vou ser disciplinada. Checklist, que é a metodologia 5W2H, também te ajuda a se manter no caminho, e isso faz com que você consiga controlar o seu tempo. Que ela é feita por objetivos, atitudes e ações, né? O que será feito, quando, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito. Pode ver que aqui tem o porquê, por quem será feito, que é o delegar. Talvez os meus objetivos não precisem ser feitos por mim, né? Podem ser feitos por outras pessoas. Como será feito e quanto custará para fazer. Então, também, esse checklist, faça ele no começo do ano, refaça agora no meio do ano, para você poder alinhar as suas estratégias. E tem outra aqui, que tem até algumas informações aqui que eu estava preenchendo. Plano de ação, que são as metas para 2022. Então, você separa o ano em trimestres, igual escola, né? Igual escola, o que você vai fazer em cada trimestre do ano. E isso também vai te guiar durante o seu caminho. Isso são coisas que quem não participou da imersão no começo do ano, participe da próxima, viu? Porque tudo isso são informações que eu passei e expliquei detalhadamente, todo mundo fez junto lá no começo do ano. É isso que te direciona. E tem mais uma planilha aqui, cadê ela? Ó, aqui tem mais planilhas aqui também. Quem tá no Brilha Estrela também tem essas planilhas, tá? Ó, planner semanal. Então eu tinha o diário, né? O diário. E eu também tenho o semanal. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Na semana, anotações, tá vendo o importante aqui? O que é importante precisa ficar destacado para você não esquecer. Então, no meu planner semanal, todas as segundas-feiras, o que eu faço? Todas as terças-feiras, o que eu faço? Onde que eu vou encontrar brechas na minha semana para fazer outras coisas, principalmente para dentro dessas brechas. E quando você faz a sua planilha, quando você coloca no papel toda a sua programação semanal, você vai encontrar as brechas, igual a brecha de hoje, né? Que eu tenho 2 horas livres hoje. Então, dentro dessas brechas, eu vou poder fazer o quê? Descansar, né? Parar um pouquinho, respirar, calma, respira. Vou poder descansar, vou poder colocar uma atividade de lazer, vou poder colocar algo, vou poder antecipar algo da minha caixinha de importante, para que futuramente eu consiga uma brecha, né? Porque quanto mais você antecipa as coisas que são importantes para você fazer, mais brechas você tem no seu futuro. Então, é através deste planejamento, deste controle do que você tem de programação para a sua vida, que você vai conseguir administrar o seu tempo. Vai dar tempo de fazer tudo, gente. Vai dar tempo até de não fazer nada. Te garanto, hein? Por favor, como fugir da prisão chamada
rede social. Vamos lá, peraí, eu só vou terminar de mostrar as planilhas e a gente volta nesse assunto aí. Controle de hábitos e atitudes. Esse daqui até é uma resposta para você, né? Como fugir dessa prisão com hábitos e atitudes saudáveis. Então você coloca aqui, faz igual a gente faz com as crianças. Você só tem 2 horas para mexer nas redes sociais. Então, como que você vai administrar essas 2 horas? O que você vai fazer dentro dessas suas 2 horas que vai ser produtiva? Você só pode mexer nas redes sociais se você tiver cumprido as suas tarefas. Faça com você mesma, igual uma mãe educadora. Andréia, você só vai poder passear pelas redes sociais se você cumprir o seu checklist do dia. Se você tiver brecha no seu dia para ficar à toa nas redes sociais. Se você não tiver brechas, você não pode ficar passeando pelas redes sociais. Está proibida de acessar redes sociais antes de cumprir as suas tarefas do dia. Igual criança, gente. A gente tem que conversar com a nossa mente como se nós fôssemos as mães educadoras delas. A nossa censura educadora, não é? O que você pode e o que você não pode fazer, né? Muitas vezes você está satisfazendo o seu superego quando você fica à toa nas redes sociais. Por quê? O que nosso superego ama fazer? Satisfazer as nossas vontades. Então, o meu superego ama comer chocolate. Ele fica muito feliz quando eu como chocolate. Ele me manda um monte de impulsos para que eu coma chocolate. Então, muitas vezes, ele busca até o quê? Tristezas, recordações de mágoas, de ressentimentos. Para quê? Para que eu coma o chocolate e satisfaça a vontade dele, né? É uma criança mimada que existe dentro da gente que só quer satisfazer as suas vontades. Ela existe dentro da gente, dentro da nossa mente. Essa criança mimada que quer tudo, né? Que quer se satisfazer a qualquer custo. E a nossa censura educadora é quem controla essa criança, quem fala assim para ela: você só vai comer chocolate se você tiver cumprido todas as suas obrigações do dia. O chocolate é uma recompensa e assim também são as redes sociais. As redes sociais são uma recompensa por você ter cumprido todos os seus deveres, todas as suas obrigações. Sempre que você diz para sua mente que ela vai receber uma recompensa depois que ela fizer tudo aquilo que ela precisa fazer, ela vai fazer. Ela vai fazer assim como as crianças fazem, gente. Quando você diz para sua criança que ela precisa ser comportada para ter festa de aniversário, ela vai se comportar, ela vai tirar boas notas, porque ela quer uma festa, ela quer a recompensa, ela quer satisfazer a sua necessidade. E aí ela vai cumprir os seus deveres e as suas obrigações em prol da sua satisfação, não é? Assim também tem que ser o nosso dia a dia. Eu vou satisfazer as minhas vontades depois que eu cumprir os meus deveres. Eu fico muito tempo no Instagram vendo lives que me ensinam alguma coisa. Só quando me chamam no privado, grupos, olho poucas vezes. Na maioria delas, quando vou ao banheiro. Estratégias de aproveitamento de tempo. Você assiste live fazendo outras coisas também. Então, atitudes e hábitos. Você vai colocar qual a sua atitude aqui. Você está muito tempo nas redes sociais? Então, você vai diminuir aqui. Diminuir o tempo nas redes sociais. Segundo eu consegui,
Puxa, terça eu não consegui. Beleza, meu, segue o dia aí. Não conseguiu na terça, não quer dizer que você não vai conseguir nunca mais e aí você vai desistir. Não, quarta-feira eu vou tentar. Não consegui na quarta? Beleza, não tem problema. Na quinta eu tento de novo. Na sexta eu tento de novo. E assim eu vou tentando e administrando bem a minha mente para que eu consiga realizar. Uma forma de você conseguir controlar é justamente você oferecer à sua mente coisas em troca. Eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Como eu vou aproveitar melhor esse tempo? Aí você faz a sua lista de desejos do que você quer para o seu tempo, para a sua semana, para o seu dia. E aí você diz para si mesmo assim: se eu cumprir todas essas minhas metas, no final de semana eu não vou fazer nada. No final de semana eu vou passear. No final de semana faço o que você gosta, né? Vou dormir o dia inteiro. No final de semana eu vou comprar alguma coisa para mim como uma recompensa. Sempre pense em uma recompensa que você vai dar para si mesma por ter conseguido atingir a sua meta, cumprir os seus prazos, ter uma vida saudável, não é? E aí você dá essa recompensa para si mesmo, mas você só dá essa recompensa se você tiver cumprido. Se dentro dessa tabelinha aqui de hábitos você não tiver conseguido preencher, não merece a recompensa. E aí no final da semana você não vai, fala para si mesma: eu não vou fazer isso porque eu não cumpri com os meus deveres dessa semana. Então eu não mereço recompensa nenhuma. E aí você vai para outra semana. Você vai ver que a sua mente vai dar um gás na outra semana porque ela quer a recompensa. Porque nós temos essa criança dentro da gente que quer ser recompensado, que quer ser satisfeito. Então você faz isso. Aproveita essa questão de aproveitar o tempo, fazer mais coisas no mesmo momento, para você conseguir se questionar por que você não consegue fazer. Também é uma forma de obter respostas. Então, por que eu não consigo dar conta? Ao invés de pensar, eu não dou conta, pensar, por que eu não consigo dar conta? A sua mente vai te dar a resposta. Ela vai te dizer o que você precisa fazer para dar conta. E uma das coisas é mudar a mentalidade, né? Eu dou conta sim, eu preciso administrar melhor e muitas vezes eu preciso parar, respirar, repor as minhas energias para aí sim eu dar o passo que eu quero dar o salto que eu quero dar, né? Então é isso. Encerramos a Hora da Saúde de hoje com este tema maravilhoso sobre o controle do tempo, para você aproveitar melhor o seu dia, para que caiba nas suas 24 horas. Lembrando que você precisa dormir também dentro dessas 24 horas, porque é durante o sono que você repõe as suas energias. Então, é extremamente importante descansar a mente para melhorar cada vez mais, né? Vida saudável, prática de exercícios, e quando você coloca tudo isso em lista, você consegue dar conta e consegue fazer o tempo sobrar. O tempo sobrar, essas sobras que você tem para descansar também, para fazer outras coisas que te tragam felicidade, que te tragam recompensas, né? Que satisfaçam aí a sua criança mimada. Muito obrigada pela presença, Lu. Deus abençoe, você é excelente. Uns puxões de orelha vale a pena. Verdade, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês por terem participado da caixinha de perguntas, porque a caixinha ela traz aqui para a Hora da Saúde justamente aquilo que vocês anseiam, né? Conforme vocês respondem, muitas vezes eu até não divulgo as respostas das caixinhas,
mas eu estou criando conteúdo para atender as necessidades de vocês, trazer aqui informações que quando eu venho com a Hora da Saúde e trago, você sabe que é uma resposta à sua caixinha, que é uma resposta àquilo que você precisa ter, né, neste momento. Então, sempre que eu fizer, eu não sou muito de caixinhas, né, mas sempre que eu colocar uma caixinha, sintam-se à vontade para respondê-la com sinceridade, com as suas necessidades. Eu não divulgo, eu preservo muito a identidade de quem participa das caixinhas, tá? Então não precisa se sentir receosa ao falar das suas necessidades lá, porque eu não divulgo e eu também não me atento a quem foi que colocou, né, gente? Porque eu não me atento ao nome da pessoa e sim a pergunta que ela quer, né? A necessidade dela, para que eu possa trazer conteúdos aqui para vocês que ajudem, né? Que ajudem aí a melhorar a vida, a aproveitar o tempo, não é? Aproveitar o nosso agora, o nosso presente. E a contribuição de vocês é o que faz a Hora da Saúde ficar cada dia melhor, né? Obrigada, amo a Hora da Saúde também. E fiquem com Deus. Até terça-feira, mais uma Hora da Saúde aí para vocês. Fiquem atentas aos meus stories, que eu tô sempre trazendo também dicas lá, né? Eu trouxe até uma dica que tinha também na caixinha sobre constância. E eu coloquei 7 hábitos para te ajudar a ter constância na vida. Isso foi informação que eu coloquei lá nos stories. Fiz uma Hora da Saúde lá nos stories também. Então, não deixem de acompanhar por lá que tem muito conteúdo bom. Beijos, tchau, tchau. Boa quinta-feira para todos vocês.